Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui com mais uma palavra e eu gostaria de compartilhar algo com você que está em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, e diz uma história a respeito de dois discípulos de Jesus que estavam saindo de Jerusalém, indo para a caminho de Emaús, aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. Esses dois discípulos estavam tristes, estavam cabisbaixos, porque Jesus tinha sido crucificado, né? Mas aqueles homens eles não criam quem realmente Jesus é. Né? Aqueles homens estavam se dispersando de Jerusalém e indo a caminho de Emaús. Emaús era uma cidade cujo nome tinha uma expressão de águas quentes, fonte de águas quentes. E uma das primeiras coisas que aqueles homens fazem, assim, que logo depois da crucificação, é encontrar aonde se refugiar. E eles esqueceram que Jesus é a fonte de água viva. Naquele momento eles esqueceram que Jesus é a fonte, Jesus é um rio de águas vivas, né? Então eles estavam indo procurar um local de refúgio depois de tudo que tinha acontecido, porque no coração daqueles discípulos, que a esperança deles era que Jesus viesse retirar o povo de Israel do regime romano. Então essa é a esperança, eles estavam com essa esperança que Jesus era um profeta que viesse retirar eles, salvar o povo de Israel, né, do regime romano, e não propriamente Jesus era o Messias. E Jesus se aproximando deles, Jesus começa: por que vocês estão assim? O que vocês estão conversando, né? Vocês estão tristes aí, cabisbaixos? E ele: você não ficou sabendo o que aconteceu com Jesus? E eles não reconheceram Jesus naquele momento. Jesus apareceu para eles ressurreto, mas eles não conseguiram reconhecer que era Jesus que estava diante deles naquele momento. No verso 19, e ele perguntou: quais foram os acontecimentos? E eles responderam: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras. Varão, profeta, poderoso em obras e palavras. Ou seja, eles ficaram 3 anos ali com Jesus, andando com Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, vendo os milagres, tendo intimidade, uma certa intimidade no seio ali, em comunhão com os discípulos, com Jesus, estava perto de Jesus, mas eles não criam verdadeiramente que Jesus era o Messias, que Jesus ele vinha para ser crucificado, né, ao terceiro dia ia ressuscitar para salvar toda a humanidade. Eles criam que Jesus somente era um profeta, tinha boas obras e era bom em palavras, tinha um grande entendimento das leis dos profetas. Muitas vezes nós estamos dentro das igrejas e nós não reconhecemos quem Jesus é nas nossas vidas. Dá para perceber que eles não tiveram uma experiência íntima com Jesus. Eles não tinham uma experiência íntima com Jesus, porque se eles tivessem tido uma experiência firme de conversão com Cristo mesmo, eles reconheciam logo quem era Jesus naquele momento. E eles não teriam ficado tristes nem cabisbaixo. Eles estavam mais preocupados com aquilo que Jesus poderia fazer do que quem Jesus era. Eles estavam muito mais preocupados em ser liberto daquele regime autoritário de Roma do que quem era Jesus realmente na vida deles, perante eles, qual é o propósito pelo qual o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então eles não tinham esse entendimento, eles estavam muito mais preocupados com essa vida aqui do que tinha além daquilo que Deus tinha para realmente de propósito para salvar a humanidade. E Deus já tem até hoje. Muitas vezes nós estamos mais preocupados com aquilo que Deus pode fazer do que com aquilo que Ele realmente é. Adoramos a Deus, buscamos a Deus, vamos às igrejas em busca daquilo que Deus pode fazer nessa vida aqui terrena, naquilo que Deus pode trazer, questão financeira, questão saúde física, entre outras coisas, nas coisas materiais, do que propriamente na salvação, em que realmente Deus ele é a nossa vida.
daquilo que Ele pode trazer, que é salvação, vida eterna. Então eles estavam mais preocupados com isso, por isso que eles ficaram tristes, por isso que muitas pessoas muitas vezes estão dentro das igrejas, estão tristes, estão cabisbaixas, porque elas estão procurando coisas materiais e não estão procurando experiências espirituais com Deus. E Deus quer trazer experiências profundas com as nossas vidas. Deus quer trazer experiências maravilhosas. A razão, o intelecto está sobrepondo aquilo que é sobrenatural de Deus. Não significa que tem que ter só sobre coisa sobrenatural, né? A gente viver só na questão do sobrenatural. Não, as duas coisas têm que andar juntas. A gente tem que ter o intelecto, o entendimento, palavra, estudo bíblico, mas a gente também tem que saber que tudo se discerne espiritualmente. A gente tem que ter uma vida espiritual elevada. A gente tem que procurar estar com Deus, procurar ter intimidade com esse Deus, para realmente nós reconhecermos e reconhecermos que Ele é. E muitas vezes é o que acontece com muitas pessoas. Elas entram numa igreja e elas se decepcionam, porque o foco delas está em pessoas, naquilo que elas gostariam de conquistar, e muitas vezes isso não acontece, porque não é aquilo que Deus tem para elas. Deus tem muito mais do que aquilo que elas estão esperando, idealizando. Ou elas saem da igreja e voltam para viver uma vida nesse mundo, ou elas ficam pulando de igreja em igreja, tentando satisfazer algo do seu coração. E Jesus, ele ensina o que? Logo depois, quando Jesus aparece para todos os discípulos, né? Ele vem e aparece ressurreto. Ele fala o que? Ficai em Jerusalém até que do alto sejam cobertos de poder. Ou seja, fique aí, seja preparado. Fique onde você está, para quando você for cheio, para quando você estiver preparado, aí sim eu vou te levar para outros lugares. Então é mais ou menos isso. E muitas vezes as pessoas elas ficam pulando de igreja em igreja, de lugar em lugar, buscando algo, a sua necessidade do que se encaixa na sua vida, e não você se encaixa no Evangelho. Qual é o Evangelho que se encaixa na minha realidade, da minha vida? O que vai satisfazer que eu continue praticando certas coisas que não deveriam mais praticar, e que vai fazer com que eu tenha sucesso. Do verso 13 até o 35, você vai perceber que logo depois que eles veem que era Jesus, os olhos deles são abertos. Eles até conversam e falam assim: enquanto Jesus falava, o coração deles queimava. Eu acredito que é por isso que é um dos motivos pelo qual, enquanto eles estavam ali, já fazia tarde, e eles convidam Jesus para entrar, né? Eles convidam Jesus para entrar para ficar com eles em casa. E uma coisa muito interessante, eles colocam Jesus como anfitrião, porque além de trazer Jesus para dentro da sua casa, eles colocam Jesus como anfitrião. E o próprio Jesus, ele pega ali e na alimentação reparte o pão entre eles, né? E quando Jesus reparte o pão entre eles, aí as escamas dos olhos caem, e eles, na hora, eles reconhecem que é Jesus. Olha que interessante, Jesus, ele deixa o exemplo, né? Quando repartiu o pão, foi quando os olhos deles abriram. Por quê? Porque é o exemplo de Jesus. Jesus, ele deixou o exemplo de ser como ele, né? De fazer a obra. Vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Então a gente tem que estar preparado para fazer as mesmas obras de Jesus, e em comunhão, repartindo o pão, estar em unidade. A gente dividir entre nós aquilo que é preciso, que é necessário, conhecimento, vida, estar juntos, estar andando no mesmo propósito. Então Jesus, ele vem mostrar aí, há um propósito único, e vocês têm que fazer as mesmas obras do que eu, repartir o pão. Então a visão, naquele momento, foi aberta, os olhos daqueles discípulos foram abertos, e eles reconheceram que era Jesus. E eles acertaram muito nisso,
muito, muito, muito mesmo. Ele tem chamado Jesus para entrar na sua casa, colocar Jesus como principal, né, como anfitrião, como principal daquela casa, e ainda deixar que Jesus viesse trazer a comunhão para dentro daquela casa. E como que nós estamos fazendo? Como que nós estamos vivendo? Nós estamos deixando Jesus realmente entrar na nossa casa, deixando Jesus ele como anfitrião, como o especial da nossa casa, do nosso lar, da nossa vida. Ele está em primeiro lugar. Você tem deixado que realmente o Mestre, que Jesus, ele tem estado em primeiro lugar na sua vida, no seu coração? Ou a gente tem deixado que Jesus tem estado em segundo plano? A palavra de Deus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras demais coisas serão acrescentadas, que está ali no contexto daquele texto. Aqueles discípulos, por mais que eles tinham colocado a esperança deles naquilo que Jesus podia fazer e não em quem Jesus era e qual o propósito principal de Jesus, no momento que eles começaram a ouvir a mensagem de Cristo, começaram a ouvir, dar ouvidos à palavra de Deus, que era o verbo ali com eles naquele momento, quando eles começaram a dar ouvido, o coração deles queimaram. Eles trouxeram Jesus para dentro de casa, colocaram Jesus como o principal daquela casa. Jesus repartiu o pão, trouxe comunhão, e naquele momento seus olhos foram abertos e eles reconheceram que Jesus era o único Senhor da vida deles, que o Mestre era ele que estava vivo, não estava morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Porque naquele momento, naqueles dias, naquela época, os judeus eles tinham um entendimento de que a alma ela só desprendia do corpo físico após 3 dias da morte. Então eles estavam esperando que algo fosse acontecer. Eles até ouviram que as mulheres foram lá, não encontraram o corpo de Cristo. Eles até ouviram que alguma coisa tinha acontecido, mas ainda assim os seus olhos estavam fechados, porque eles não criam que realmente Jesus estava vivo. Mas a partir do momento que eles colocaram Cristo dentro da sua casa, como anfitrião, como o primeiro lugar na sua vida, e deixaram que Jesus trouxesse comunhão, e viram que Jesus ele trouxe ali o exemplo de vida dele para ser seguido, repartindo o pão, aí sim eles reconheceram: Jesus está vivo, é ele que está aqui nesse momento na nossa casa, junto com a gente de frente. Agora sim eu posso ver intimamente, é Ele está vivo, Ele ao terceiro dia Ele ressuscitou. Por isso, chame Jesus para a sua casa, para a sua vida, coloque Ele em primeiro plano. Estamos preocupados com as coisas desse mundo, com as coisas da vida cotidiana, estamos preocupados. Hoje eu tenho 3 filhos, né? As pessoas falam: como que você tem 3 filhos? No mundo que nós estamos vivendo, a dificuldade que nós estamos vivendo, você consegue ainda ter coragem de ter 3 filhos? Eu falei: querido, quem sustenta é Deus, é Jesus. Claro que sim, Ele vai me dar graça, Ele vai dar-me sabedoria, eu vou clamar a Ele, Ele vai me dar força, saúde, eu vou poder correr, trabalhar, buscar, poder saber como lidar com os meus filhos. Mas o sustento, quem está em primeiro lugar como pilar da nossa casa, é Jesus, tem que ser Jesus. E se você estiver se dispersando para outros lugares, volte. Há tempo de você voltar. Deus te escolheu, Deus ele quer mudar a sua vida, Ele escolheu você. Você sabe disso. Você sabe disso porque um dia você experimentou essa graça de Deus, você ouviu a voz de Deus e Ele quer usar a sua vida. Pense muito bem nisso. Começa a refletir. Você sabe que Deus ele não criou ninguém sem um propósito, ninguém sem nenhuma identidade. Ele criou cada um de nós para que podemos cumprir o propósito dele aqui nessa terra. Se você está buscando uma outra fonte que não é a fonte de água viva, se você está caminhando do seu Emaús, volte para Jerusalém. Volte da onde você saiu. Volte talvez da igreja que você saiu. Volte talvez da cidade que você saiu. Volte para o lugar onde Deus quer que você esteja. Eu poderia sair por muitos motivos,
da igreja onde eu estou, da cidade onde eu estou, do trabalho onde eu estou, do bairro onde eu estou, mas eu não me movo porque eu creio numa promessa, eu creio no que Deus tem para minha vida e eu creio que Ele tem algo especificamente para mim aonde eu estou nesse momento. E que se for para eu estar em outro lugar, Ele vai falar, Ele vai mostrar, Ele vai me levar. Mas eu tenho que estar pronto. Seja íntimo de Deus. Se preocupe em ter intimidade com Deus. Não fuja dos problemas. Não fuja da situação. Não se entristeça. Deixe Ele agir na sua vida. Deixe Ele ser o anfitrião da sua casa, no seu lar, no seu coração, no seu relacionamento, no seu casamento, no seu namoro, no seu trabalho. Deixe que Ele seja o primeiro. Deixe Deus falar o seu coração. Precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Ele habitar a nossa casa. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, dando os corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, dando os corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos e a partir do pão os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao sondar a Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. E ao sondar a Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa no meu lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa no meu lugar de honra. No meu lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos e a partir do pão os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, Jesus. Tome o lugar de honra, Deus. Tome o lugar de honra, Pai, em nossa casa, nossa vida, nosso lar.